Eu já vou começar dizendo que esse daqui é um episódio, pra mim, de certa forma, especial, porque faz bastante tempo que eu não gravo um episódio, eu e mais uma pessoa só. E o episódio mais notável que eu me lembro de eu e mais uma pessoa só é o episódio lá de mais de ano atrás, que é com Alison Vale, que é um dos meus episódios favoritos, que é o episódio 11, se eu não me engano, sou ruim com os números dos episódios, mas é o episódio sobre pensamento sistêmico, e é um dos meus favoritos, assim, do Love the Problem. Então eu tô com o coração aquecido aqui pra esse papo de hoje, mesmo porque é um tema espinhoso, não é um tema simples, não é um tema fácil, mas eu acho que eu tô em boa companhia aqui, então solta a vinheta, Léo. Oi pessoal, passando aqui para deixar um convite especial para você. No dia 3 de fevereiro, às 19 horas, vai rolar uma live sobre os primeiros passos como Product Manager. E nesse papo vão estar a Carol Virti, o Fernando Cruz e o Alberto Bob Rodrigues. Se você ficou interessado ou interessada nessa live, a gente vai deixar um card lá no nosso backstage com um link para você se inscrever. Então entra lá no k21.link/lovetheproblem e se inscreva para a live no dia 3 de fevereiro, às 19 horas. Um beijo! Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Bom, vocês já viram aqui que eu tô bem acompanhado, então já vou começar aqui apresentando a minha convidada. Estamos aqui com... Minha não, porque é nossa. Assim, a Nola, ela entra aqui, ela chega ao Love the Problem bem referenciada por pessoas queridas, assim, toda uma rede que vem se formando, né, um ecossistema. Então a nossa convidada hoje aqui no Love the Problem é a Nola Lima. A Nola, ela é do Instituto CNV e ela começou a contar um pouquinho aqui pra mim sobre o Instituto CNV, já fiquei encantado, assim, esse é um tema, já falei pra ela, é um tema que eu sou muito novato, assim, eu tô chegando agora nesse tema, a gente tem alguns episódios aqui do Love the Problem sobre CNV, que inclusive vão estar na referência desse episódio, pra quem quiser conferir, entra lá em k21.link/lovetheproblem, que vai ter aqui nesse episódio a referência pros outros episódios que abordam esse tema de CNV, mas eu sou muito novato, eu tenho ouvido o episódio Vamos Fazer Diferente, da Deia Murata e da Mari Grave, que elas leram a obra do Marshall Rosenberg e analisaram e tal, mas eu sou novato, então em algum momento, Nola, eu vou falar alguma besteira aqui, que por sorte estou bem acompanhado para você me ajudar. Bem-vinda, Nola. Obrigada, Lula, tô muito feliz de estar aqui. Eu acredito que não existe besteira, só existe troca, aprendizado e compartilhamento, então por favor, fique à vontade de compartilhar dúvidas, ideias, percepções, incômodos. A ideia da CNV é esse acolhimento mesmo, é a gente estar aqui para trocar, né, para escutarmos uns aos outros, então tô muito empolgada com essa conversa, poder compartilhar com você, com todo mundo que tá nos escutando hoje, sobre esse tema que é engraçado que quando você falou o tema, eu vi você e eu rindo de nervoso aqui, sabe? Então, como lidar com a reatividade dos outros, que geralmente é um espaço de desconforto, desafio, então feliz de poder trazer não só o meu olhar, mas o olhar do Instituto CNV Brasil, que é esse grupo que também tá aqui por trás de mim, não sou só eu, não é só a Nola, somos toda essa rede junto aqui com vocês. É muito bom, assim, esse espírito. Eu acho que você deve lidar com bastante gente que chega descobrindo o tema, né, assim, no próprio instituto e nos papos e nos cursos, assim. Então, eu não me sinto uma exceção. Talvez seja a regra, assim, né? CNV é um assunto que muito mais pessoas desconhecem do que conhecem. E a minha risada de nervoso, quando eu falei do tema aqui, né, como lidar com a reatividade dos outros, ela parte, Nola. E aí, talvez esse seja um episódio quase terapia, meu Deus do céu, porque não... não tem como não pensar em casos reais assim. Uhum. Mas ela já parte de uma talvez, de um dilema que eu tenho dentro de mim, que é quando a gente fala de como lidar com a reatividade dos outros, eu já tô instanciando o outro, né, ali. E pelo que eu tenho entendido ali de CNV, de comunicação não violenta, né, nesses últimos tempos, eu acho que a coisa parte de alguma forma de mim também, né, assim, quando eu tô falando de como lidar com a reatividade dos outros, eu já sinto que é uma batalha perdida eu jogar a responsa no outro, né, assim, eu jogar do tipo, o outro precisa ser menos reativo, que é o que a gente pensa primeiro, né, o outro precisa... Uhum.
por que ele é tão reativo? Ele tinha que ser menos reativo. E aí já caio num dilema infinito, porque se eu falo que o outro deve ser menos reativo, talvez eu esteja sendo reativo também, de alguma forma, assim. Então eu preciso de ajuda. Por onde que a gente começa a desfazer esse nó, assim, dessa reatividade, né? Desse não, dessa resistência, desse conflito, talvez, que todo mundo encontra, né? Assim, não tem uma pessoa que ele encontra, se não for na vida profissional, na vida pessoal, se não for na vida pessoal, sei lá, em algum canto você vai encontrar esse tipo de comportamento, de reatividade. Como que eu saio desse dilema, Nola? Não sei se eu comecei muito bruto também aqui, ó. Se comecei, a gente vai mais devagar também. Começou como era pra começar. Acho que antes disso é muito importante a gente entender o que é isso que a gente chama de reatividade. Então, na CNV a gente gosta muito de diferenciar as histórias que a gente se conta dos fatos, das observações, do que realmente está acontecendo. Da minha experiência, assim, quando eu me conto que alguém está reativo, geralmente o que está acontecendo? Geralmente eu tô com a percepção de que eu tô tentando falar algo e parece que essa pessoa não tá me ouvindo, então aí eu julgo que ela tá sendo reativa. Ou quando eu tô diante de alguém que tá com uma intensidade emocional que talvez esteja desproporcional à situação. Ou quando a pessoa me falou algo que, da minha experiência com essa pessoa, não é algo que geralmente essa pessoa fala, então o tom de voz dela tá diferente, ou ela trouxe palavras que ela geralmente não usa nas nossas conversas. Então eu começo a ter uma história de que, poxa, eu acho que essa pessoa tá reativa. Eu acho que nesse momento a gente tá vivendo aqui um conflito que não tá muito saudável, vamos dizer assim. Tá desafiador seguir nessa conversa, porque às vezes a gente gosta de debater, né? Eu, pelo menos, adoro debater, adoro pegar um tema e falar sobre ele, diferentes perspectivas. Acho super gostoso. Mas chega um momento onde a gente percebe que parece climão, né? Clima pesou, tem alguma coisa aqui que não tá legal, tá me afetando, então eu percebo que meu corpo, meu batimento cardíaco mudou, minha respiração tá diferente, minha mão às vezes tá mais fria, ou eu percebo que a forma como essa conversa tá acontecendo tá desafiadora pra mim. Então existe aqui talvez alguns elementos que me fazem acreditar que existe reatividade no ar, seja só pela parte do outro ou o outro comigo. Então, algo muito importante que aí vem não só da comunicação não violenta, que é a CNV, como também de mindfulness, desse olhar para como o nosso sistema funciona, como o nosso piloto automático funciona, que é o nosso modo de defesa. Então, se eu tô diante de uma pessoa e todos esses elementos estão presentes, grandes chances dessa pessoa estar experienciando o que a gente chama de um gatilho emocional. Então, é como se no cérebro dela, ela tivesse interpretado alguma fala ou algum estímulo externo como uma ameaça, algo que eu preciso me proteger. E aí, o que acontece fisiologicamente é, parte do nosso cérebro desengata, a gente fala que o córtex, que é a parte mais racional, uma parte mais estrutura, que analisa padrões, regras, é como se ela desengatasse, ela perdesse contato e a gente ficasse só no nosso sistema límbico, que é o modo de ataque e defesa. Então eu quero nomear isso porque eu quero que a gente entenda que isso é um processo natural, assim, tá na nossa programação. O nosso desafio é, hoje em dia, a gente se engatilha com uma fala de uma pessoa, a gente se engatilha com um e-mail que a gente recebeu, a gente se engatilha com a pauta de uma reunião. Então, às vezes, falar desse projeto já me tira, a gente fala, me tira do sério, né? Então, putz, já me engatilhou. Então, se eu tô diante de alguém que tá experienciando isso, acontece, assim, fisiologicamente acontece. E aí pega o que você falou, como que tá me impactando essa experiência do outro. O fato do outro ter engatilhado, o fato do outro tá talvez aí com dificuldade de me ouvir, ou trazendo palavras e formas de expressão que eu não tô acostumado a ter com essa pessoa. Como que eu vou reagir? Então, de fato, a gente começa por dentro, a gente começa com por que tá sendo difícil pra mim lidar com a reatividade do outro? Porque isso fala mais sobre mim do que sobre o outro que tá tendo ali uma experiência emocional, que tá tendo ali uma experiência emocional e psicológica, né, mental sobre o assunto. Te traz um pouco mais de elementos o que eu trago, Lula? Ajuda aí organizando as ideias?
Genial. Você sabe, Nola, que eu sou desenvolvedor de software, né? Assim, apesar de hoje não fazer isso profissionalmente de segunda a sexta, assim, não ser minha carreira, né? Assim, mas quem desenvolve software sempre e gosta, né? Tem isso dentro de si, assim. E acho que a forma como você tangibilizou, pra mim, é muito boa, assim. É muito, muito boa, né? Então eu já pensei do tipo, putz, pra mim o que acontece é o suor, assim. Eu começo a suar, é fato, assim, sabe? E às vezes eu tento meter uma marra pra mim mesmo, assim, uma aparência de, não, tá tudo bem, estou racional, sabe? Eu começo a racionalizar a coisa e na real já assim, já foi, sabe? Eu já tô suando, eu já tô ansioso, eu já tô nervoso, sabe? O tom de voz muda. Isso às vezes como reação à reatividade do outro e isso às vezes como reatividade minha mesmo de algum cenário, de alguma coisa que eu já passei que tá ali me gerando de novo experiências das quais, pelo que eu entendi que você falou, o meu, como que chama a parte não racional do cérebro? O seu sistema límbico? Meu sistema límbico. Que o meu sistema límbico tá entendendo como algo do qual eu preciso me defender, do qual eu preciso entrar nesse modo defesa e ataque. E aí eu já veio na cabeça, assim, muito forte várias cenas, assim, a gente na K21, a gente lida com, basicamente, transformação, né? Ou transformação de pessoas que estão em busca de como lidar com esse trabalho do século XXI, né? Como lidar com o trabalho criativo, o trabalho do conhecimento, fazer gestão disso de uma maneira apropriada dentro desse mundo dos novos negócios, né? Desse mundo que está emergindo. E a gente lida também com as próprias empresas que estão passando por essas transformações. Então, quando a gente fala reatividade junto com a palavra transformação, né? Transformação e reatividade, parece que as duas andam juntas ali. Juntas? E eu comecei a lembrar de vários eventos, assim, dessa trajetória profissional, né? Dentro de consultoria, até dentro de treinamento, né? Porque às vezes a pessoa foi para um treinamento, foi para um curso e ela não tá muito aberta ali ao que vai rolar, sabe? E aí você fala, putz, então, vou dar um exemplo. Se você pegar muita coisa para fazer ao mesmo tempo no seu time, nada vai sair. Então o caminho para você ter uma vazão melhor no seu time de trabalho é você limitar a quantidade de coisas que você pega ao mesmo tempo. Discurso simples, bonito, na minha cabeça faz muito sentido, meu Deus do céu, já funcionou para mim, tem N casos, tem comprovação de, nossa, isso daqui é o caminho para a gestão do trabalho. E a pessoa fala, não, no meu dia a dia não é isso. Aí já começa a me dar o suorzinho, assim, né? Mas eu sou muito sutil, eu não sou agressivo, né? Eu não sou de bater, né? Não vou pra cima e tal. Então, minha reação é do tipo, beleza, eu vou ter que lidar com isso, eu sento, respiro. Assim como numa reunião, sei lá, com pessoas que são executivas dentro de alguma organização, tratando de algum problema grave dentro da organização, a pessoa fala, não, tem que ser assim mesmo, é assim. E aí começou com um não, já era, né? Começou com um não. E aí... Gatilho. Bom, já foi, aí já entra no modo suor, né? De novo, modo suor ali. Como que eu consigo lidar com isso de uma maneira... Existe uma maneira apropriada, Nola, indicada para lidar com isso? Tem algum tipo de prática que eu consiga exercer ou de pelo menos forma de enxergar isso que me ajude a lidar com isso de uma maneira mais tranquila, ou eu tenho que tratar na raiz mesmo, que é o meu estado de espírito independente disso tudo, tá tranquilo e tá bem o suficiente para essa reatividade não me despertar nenhum tipo de gatilho. Mas ao mesmo tempo é ilusão, né? Assim, eu prever que não vai me despertar. Tipo, eu sou humano, né? Exatamente. É bom te ouvir, Lula, porque você vai construindo, assim, o seu pensamento e vai chegando em lugares que são lugares muito CNV, tá? O que eu quero dizer com isso? Você até falou assim, não é que eu sou agressivo, não bato, não xingo, e isso... é um ponto interessante porque quando a gente fala de comunicação não violenta, às vezes a gente acha muito assim, como que eu vou me expressar de uma maneira cuidadosa, polida, como que eu vou reagir ou responder ao que está acontecendo de maneira que nem você falou, calmo, centrado. E isso é um dos mitos da comunicação não violenta, da violência em si, porque a gente tem essa violência mais visível, que é uma violência de bater na mesa, de xingar, de falar alto, que pode ser uma reação do meu gatilho emocional, mas a gente tem o que a gente fala da violência invisível. E essa violência invisível geralmente é a mais presente, principalmente no ambiente organizacional, onde a gente não pode, né, expressar tanto assim nossos gatilhos, que é uma violência que está muito pautada em espaços de culpa, medo e vergonha.
Então, é quando diante de um aluno que às vezes vai contra uma percepção minha, eu na maior paz, na maior calma do mundo, solto tudo bem, se você quiser continuar assim, pode continuar assim, e aí você vai colher os resultados das suas ações. Tô calmo, tô sereno, mas lá no fundo eu tô... Plantei o medo na mente dele. Botando medo, culpa, ou fazendo ele sentir vergonha no meio da sala, né? Nossa, que sutil. Sutil, sabe? Tom de voz calmo, suave, mas onde é a raiz disso? Que é o que eu quero tocar. A raiz da violência, tanto física quanto a violência invisível, tá diretamente ligada ao nosso pensamento de certo e errado. Dogma. Então, quando eu tô diante de alguém que eu julgo tá reativo, ou quando eu percebo uma reatividade em mim, um dos maiores fatores que vão influenciar a forma como eu vou lidar com essa situação é se internamente eu tô me contando uma história de que ele está errado e eu tô certo. Porque se eu me conto a história de que o outro está errado e eu estou certo, eu internamente, inconscientemente, começo a justificar que essa pessoa se sinta mal porque ela tá errada. Ou justificar que eu preciso impor sobre ela o caminho certo. Porque só existe um único caminho que é o caminho certo, que é o caminho que eu sei. Ou isso é um dos caminhos do que a gente chama do paradigma da dominação, tá? Então esse é um tema bem legal da CNV e pouco explorado. A gente não tem isso no livro do Marshall, isso é uma coisa que a gente traz mais nos nossos cursos, nos nossos treinamentos em company, nos nossos treinamentos varejo. O paradigma da dominação, ele que é esse conjunto de crenças, né? Existe um certo e existe um errado, o mundo é dividido entre os bons e os maus. O bom precisa mostrar pro mal o caminho e ele mostra esse caminho através da punição. Se eu tô ali lidando com uma pessoa que eu julgo estar errada, o meu modo reativo, o meu piloto automático é querer mostrar que ela tá errada, querer convencer ela que ela tá certa, virar para esse aluno com toda a energia de ok, agora eu preciso te mostrar o caminho. Por quê? Olha só, Lula. A mesma lógica vai funcionando pra dentro. Eu não quero estar errado, porque se eu estiver errado, eu mereço ser punido. Eu sou um mau professor, eu sou um mau cientista, eu sou um mau acadêmico, eu sou um mau profissional. Eu estou errado. Então, eu não quero estar errado, porque se eu estiver errado, eu vou ser punido. Então, eu me engatilho. Sabe o suorzinho? O suorzinho é perigo. Preciso agora me defender, porque se eu tiver errado, eu corro risco. E aí, como lidar com a reatividade dos outros? Primeiro, percebendo a nossa reatividade. Percebendo se a gente entrou nesse lugar de certo e errado. Porque senão vai ser dois cérebros não racionais tentando debater um com o outro ali. A gente fala também, é o sequestro da amígdala, né? Que é uma parte do cérebro. Então, são dois cérebros ali sequestrados, tentando bater de frente. E só tem espaço pra um, né? Só tem espaço pra um, certo? Isso, exatamente. Então, é muito forte essa parte da violência invisível. Dessa violência que acaba permeando não só minha relação com o outro, mas a minha relação comigo mesmo. Porque aí eu fico violento comigo. Uhum. Então, diante do aluno que questionou algo que eu disse, eu entro no espaço, ok, eu preciso agora me defender. Uhum. Se eu tô me defendendo, eu não tô escutando, eu não tô me conectando com aquela pessoa. E se tem alguém que tá emocionalmente engatilhado, eu preciso me conectar com ela primeiro e não racionalizar com ela ali. Acho que vem muito de um lugar de atenção também, né? E acho que é uma atenção que me parece uma atenção que a gente não é acostumado a desenvolver dentro das organizações, que é uma atenção até emocional, uma atenção pro subjetivo, né? Eu falei que eu sou desenvolvedor de software, eu trabalho com tecnologia e apesar do nosso trabalho ser intangível, assim, né? Software não é um negócio que você consegue pegar com a mão, mas você consegue ver, né? Assim, o resultado, né? Você consegue ver o código, você consegue ver. E eu sempre tive muita dificuldade de conseguir aceitar esse intangível, aceitar esse subjetivo, aceitar essas percepções que não são percepções necessariamente pautadas em evidências claras, assim, né? Então eu fui muito acostumado a só ignorar e seguir em frente, do tipo, não, se não tá instanciado, se não tá claro, se a pessoa não tá dizendo, eu estou te colocando medo, né? Se a pessoa não tá fazendo uma ameaça explícita, direta e clara ali, né? A qual eu poderia ter gravado e mostrado, eu sou muito acostumado a simplesmente jogar de lado. E o que você tá me trazendo é que essa atenção ao invisível, ela
ela é fator fundamental pra gente conseguir. E é o visível também, né? Claro. Se alguém sair pra agressão de alguém com xingamentos ou com pancadas, assim, a coisa tem também que ter um limite. E aí o que me leva, Nola, e se eu for entrando por caminhos muito tortuosos também, vai me avisando. Pode deixar. Porque eu tô descobrindo, né? Mas o que me leva a entender qual que é o limite dessa não disputa pelo certo e errado. Então, mudar eu gosto sempre no limite pra eu entender as situações mais tranquilas, né? Assim. Então, por exemplo, vamos partir de uma agressão. Então, resistência, né? Vamos partir da resistência. Essa resistência culminou em uma agressão verbal, explícita, clara, ali, certo? Eu, Lula, observando essas duas pessoas interagindo, né? Então, uma pessoa falando, a outra foi lá e agrediu essa primeira verbalmente. Eu vendo isso, eu já traço na minha mente um certo e errado. Eu falo, opa, essa agressão que essa pessoa trouxe como forma de expressar a resistência dela foi errado. Qual que é o meu medo dentro disso? A partir do momento que eu falo que essa agressão foi errada, eu também entrei nesse modo do certo e errado, mas, não sei, e aí eu começo a me perder, porque eu falo, putz, mas aí eu talvez não precisasse entrar no modo certo e errado. Eu falo, mas eu preciso porque foi uma agressão, e a injustiça tá acontecendo. Qual que é o limite da gente... E eu não sei, é uma relativização do certo e errado? Porque também não é uma relativização. Eu falo, mas eu sei que não é. Como que eu lido com essas nuances de não tolerar intolerância, sabe? Também, assim. E eu quero trazer aqui uma distinção entre os julgamentos de certo e errado e impacto. Tá? Então, quando eu coloco o julgamento do certo e errado, eu tô fazendo ali um julgamento moral daquela pessoa. Certo. Então, aquela pessoa é uma pessoa errada, é uma pessoa má. Quando eu solto essa crença, não significa que agora tanto faz. Passa pano pra todo mundo, você pode fazer o que você quiser porque você é um ser humano. Então você pode ser um chefe e xingar o seu funcionário. Você é um ser humano, faz parte. Tá tudo bem. Não é por aí. Mas ok, qual o impacto dessa fala que você trouxe agora? Qual o impacto dessa expressão que você está tendo? E qual o limite? Qual o limite daquela pessoa? Qual o limite desse contexto? E eu vou falar sobre ações observáveis e impactos. Certo. Então, quando você utiliza esse termo para conversar com esta pessoa, você está gerando talvez eu me conto que você gera um contexto de insegurança psicológica e emocional para a equipe. E aqui a gente valoriza muito um espaço de segurança. Então, vamos conversar? O que está acontecendo contigo? O que está se passando contigo? Pra gente ir fundo nisso. Ou, vamos demitir essa pessoa. Ok, tipo, a CNV não é contra a demissão, não é contra romper relacionamentos, né? Eu tenho um namorado, esse namorado falou comigo de uma forma que eu não gostei, que não é uma forma que eu gosto de me comunicar, eu posso optar por... O impacto tá claro, né? O impacto tá claro em você. Eu posso optar por terminar, ou às vezes eu sei que foi um momento de estresse, eu tô disposta a conversar e entender e mudar a forma como a gente conversa. Então, o ponto é, a gente usa o pensamento de certo e errado porque ele tá ali para nos proteger, para gerar ordem. Então, o paradigma da dominação, ele não é errado. Se eu começo a olhar do certo e errado, eu tô no mesmo paradigma. Então, o paradigma da dominação, esse conjunto de crenças, que tem muito mais dentro disso, né? Mas nesse tempo é o que eu tô trazendo, ele tá ali para cuidar de algo. Então, a saída dele é a gente optar por um outro caminho, é jogar um outro jogo. O Marshall, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, no mundo todo, em todas as culturas, em todas as religiões, as pessoas estão jogando um de dois jogos. O primeiro jogo é o jogo do certo e errado. E o segundo jogo é o jogo de como tornar a vida mais maravilhosa. E essa, pra mim, é a pergunta, é que jogo eu quero jogar. Diante da pessoa, seja quem for, seja qual for a reação dela, eu tô consciente da escolha que eu tô fazendo aqui? De por que caminho eu quero ir? Porque tudo bem, se você quer jogar o jogo de certo e errado, ele cuida de muitas coisas, mas ele também tem impactos. Talvez, se eu jogo esse jogo, eu não vou nem ter espaço de diálogo com essa pessoa que teve uma reação ali desproporcional. E eu posso estar perdendo um bom funcionário, eu posso estar me distanciando de um relacionamento que é legal, mas que naquele momento tá precisando de espaço, de escuta. A gente não sabe, a gente tá olhando de fora, a gente não faz ideia do mundo interno de cada um.
A gente só sabe do nosso. Uhum. Então é olhar pra dentro e escolher. Como te chega tudo isso que eu falei até agora? Não, acho genial. Inclusive, já vou deixar aqui a recomendação pro Panda. Panda, se você está ouvindo esse episódio nesse momento aqui, espero que esteja, chame a Nola pra um episódio só sobre o paradigma da dominação, que é um negócio que eu tô me segurando aqui pra gente não adaptar aqui e pra esse tema que dá pra bater horas e horas de papo. Se você que tá ouvindo também, você não é o Panda, né? E gostou da sugestão da gente fazer um episódio com a Nola também sobre o paradigma da dominação, que é um tema que tá emergindo aqui, entra lá em k21.link/LoveTheProblem e deixa lá o feedback, deixa lá, eu quero, no card desse episódio aqui, eu quero um episódio sobre o paradigma da dominação, porque eu tô me segurando aqui pra não explorar exclusivamente esse tema aqui, mas eu acho que as coisas estão conectadas. E o que me veio na cabeça enquanto você falava, Nola, foi uma analogia interessante, que é a do filtro de água aqui de casa. Olha que loucura, acho que eu nunca falei isso em outro episódio e é legal. O filtro de água aqui de casa, com o passar do tempo, ele começa a sair menos água, né? E aí chega uma hora que ele tá só pingando, assim. E aí você bota a jarra lá e deixa a água só pingando. E ok, dentro desse contexto tá funcionando, tá enchendo ali, a gente deixa uns 10, 15 minutos assim, enchendo. Mas às vezes a gente põe pra encher, e como demora muito tempo pra encher, a gente esquece a jarra lá enchendo. E aí depois de 2 horas a cozinha tá alagada, né? O que era gotinha pra encher uma jarra, virou um alagamento geral da cozinha. Isso quando a gente não sai, tipo, pra passar um dia inteiro ou 2 dias fora e fica pensando, putz, será que a gente deixou o filtro aberto, né? Porque pode alagar a casa inteira, né? Pode alagar tudo, sei lá, a gente pode chegar e pode estar tudo destruído. Por que eu tô trazendo essa analogia, Nola? Porque eu acho que eu consigo compreender bastante do que você trouxe até aqui. Eu comecei a pensar naqueles ambientes em que os impactos dessa reatividade, os impactos desses conflitos, impactos de não lidar com tudo isso, começam a crescer dia após dia, pouquinho a pouquinho, porque uma coisa é chegar no limite que eu falei de uma pessoa xingando a outra de uma hora pra outra, assim, você fala, nossa, peraí, a coisa saiu do rumo aqui, essa reatividade tá gerando uns impactos que aí não cabe no julgamento, né, são impactos evidentes ali, que seria mais benéfico não acontecer, e aí, tipo, suspende, intervém e ok, não só com base no julgamento, mas com base no impacto. Gostei muito dessa distinção. Agora, e quando a resistência ela se manifesta de uma maneira sutil, como a água do meu filtro pingando aos pouquinhos, e chega uma hora dentro da organização, e esse é um cenário que permeia muitas organizações por aí, a gente da K21 passa por muitas organizações, esse cenário permeia muitas organizações, que é de gotinha em gotinha, de resistência e resistência, né, desse conflito do quem tá certo e quem tá errado, né, eu tô certo, você errado, e isso vai aumentando, chega uma hora que a organização tá toda alagada, né, assim, pingou tanta gotinha que tá alagada, e a galera aceitou viver na água, assim, falou, vamos virar peixe, assim, a partir de agora, então, eu ando de caiaque aqui dentro da organização, vou comprar umas boias, né, compro umas boias aqui, aprendo a boiar no meio desse alagamento aqui, e começo a viver, e isso é meio que criando uma casca, né, assim, vai criando uma casca emocional até, e a resistência passa a nem ser mais problema, assim, porque fala, não, aqui é assim mesmo, ou até começa a se comportar dessa forma, também sem nem perceber, né, e isso é engraçado, para quem dá aula, né, assim, quem tá dentro de sala de aula, por exemplo, quem dá treinamento, se você tem treinamento de uma empresa só, você consegue perceber essa cultura no ar, né, você consegue perceber a galera molhada, assim, aceitando até os impactos desse certo e errado, né, desse modo de agir baseado simplesmente ali no conflito e dogmático, e gerando uma sensação de desesperança, né? Até às vezes muito por comportamentos da própria liderança, né? Da própria pessoa que é a líder ali dentro desse contexto. Pra quem tá num desses contextos meio alagados, assim, usando da analogia que eu trouxe, né? Como que lida com essa resistência? Uma das opções é sair, abrir a porta e sair, né? Isso daí eu sempre deixo aí. Atualiza o LinkedIn, assim, ó, vai se conectando, né? Conhece mais gente, vai indo lá e sai. Essa é uma possível solução individual. Mas e organizacionalmente falando, né? E como que a gente resolve, como que a gente seca essa torneira que tá pingando faz anos da resistência espalhada por aí e o certo e errado em conflito o tempo todo? Como que a gente começa a secar isso? Tem jeito? Obrigada, Lula, por trazer isso. Acho que, inclusive, essa é uma das
uma das coisas que mais me motivou para a comunicação não violenta, para a CNV. Eu venho, meu background é administração, gestão, liderança, marketing, e eu vivi em contextos assim, de alagamento. Eu vivi em contextos onde a gente olha e a gente tá talvez resignado, seja a palavra, ou desesperançoso, né? Percebendo que é isso, é assim que funciona, é assim que é. E muito do que me deu energia na comunicação não violenta foi ver algo que é prático. Que nem você falou, tem uma estrutura, eu consigo enxergar o que dá pra ser feito, eu consigo ter ali, é quase como se eu conseguisse tocar. Porque geralmente esse espaço de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, esse espaço de empresas humanizadas, ele é tão intangível, é tão difícil de tocar, tem tanto discurso, somos uma família. Mas que família é essa, né? Assim, vamos lá, uma família disfuncional, talvez, né? Não significa que por ser família tá tudo ok. E a CNV, ela traz estrutura para coisas que são intangíveis. E um dos objetivos da CNV é ir além da transformação da relação eu e você. A gente tá olhando pro sistema. Então, eu olho minha relação comigo mesmo, minha relação com o outro e a minha relação com o sistema ao qual eu faço parte. É exatamente conseguir perceber e nomear isso que tá acontecendo. E aí é um ponto. Talvez a pessoa que tá ouvindo a gente aqui, ela não tenha poder estrutural. Então, ela não tem um cargo de liderança. Se você que tá ouvindo tem um cargo de liderança, uau, você já tem muitos acessos para gerar uma mudança cultural, uma mudança organizacional, uma mudança de impacto ali, né, considerável. Porque é isso, aí vai muito da escolha da organização, porque o certo e errado, o medo, culpa e vergonha, cara, gera resultado. Gera muito resultado, né? Não vamos mentir aqui, né? Vem gerando há séculos, né? Há milênios. Né? Muito resultado. Mais de 8 mil anos gerando resultado. Gerando pessoas andando na linha, fazendo o que precisa ser feito, porque se você não fizer, você é demitido, você é exposto, né? A gente tem várias estratégias para fazer as pessoas fazerem as coisas. Só que, voltando para o tema da reatividade, se eu tô diante de um contexto onde o meu corpo o tempo todo tá recebendo mensagens de aqui é perigoso, cuidado com o que você fala, você não pode se expor, se você falar alguma coisa errada você vai ser punido. Se o meu corpo tá tendo essa experiência de forma recorrente, eu vou entrando num modo reativo constante. Eu vou entrando num espaço onde eu tô só reagindo ao que tá sendo dito e muitas vezes qual que é a minha forma de reação? Ou eu me rebelo, então você tem aquele funcionário que fala que vai fazer e não faz, fala que vai entregar e não entrega, ou entrega de qualquer jeito e fala assim, olha, que se exploda, entendeu? Porque ninguém me escuta, ninguém tá nem aí pra mim, então, quer saber? Eu vou fazer, ou vou fazer assim, toma, tá bom, tá suficiente. Então, ou a gente vê esse grupo, que é um grupo que começa a plantar pequenas bombinhas ali pela empresa e espera elas explodir, ou a gente vê a submissão. Então, quando eu tô diante desse contexto de opressão, o meu modo reativo é ou me rebelar ou me submeter. E a submissão, ela vai virando o quê? Burnout. Ela vai virando doença, ela vai virando desmotivação, depressão. Burnout agora, finalmente, foi visto como uma doença ocupacional. Então, aí vem a escolha da empresa. De novo, não é certo e errado, é impacto. Se você tem esse modo de gestão que tá gerando espaços que promovem mais gatilhos emocionais, pode ser que você tenha aí uma galera super produtiva, que tá dando sangue, que tá fazendo tudo, mas que você tem uma super rotatividade, as pessoas não ficam na empresa, ou as pessoas estão saindo doentes, ou você tá tendo vários casos de assédio moral, problema trabalhista, né? Tem uma consequência você ter essa cultura e esse modelo de gestão. Então, se você tá num cargo de poder estrutural ali, legal, vamos criar caminhos, vamos primeiro dialogar com essas pessoas. Quando vou dar um treinamento numa empresa que tem esse contexto, eu percebo tanto que essas pessoas precisam ser ouvidas. Tanto que elas estão precisando de empatia. É empatia, elas precisam confiar que tem alguém escutando e legitimando a dor delas ali. Enquanto a empresa ficar se justificando... O certo e errado de novo, né? E tentando tapar o sol com a peneira, mostrar que ela tá certa, sabe? A
coisa não muda. A coisa não muda. Por quê? Porque aquela pessoa, ela quer ser ouvida, ela tá emocionalmente engatilhada. Aquele funcionário, aquela equipe, aquele grupo, tá todo mundo ali com a amígdala sequestrando o cérebro de todo mundo, porque eu tô precisando confiar que esse é um espaço seguro, preciso confiar que aqui me escutam. Então, se você tem um cargo de liderança, você tem mais chances de criar isso. Se você não tem um cargo de liderança e você não quer sair, ou você não pode sair, porque, né, temos uma necessidade humana universal de segurança, inclusive segurança financeira, que cuida de muitas necessidades nossas. Aí a gente pode desenvolver habilidades para você ganhar o que seria um poder relacional. Então, eu não tenho um poder estrutural, mas será que eu posso criar um poder relacional? Será que eu posso trabalhar a minha habilidade de comunicação para ter conversas difíceis com pessoas que têm poder estrutural, para ir chegando nesses lugares, criando contextos que vão provocar mudanças? E aí, talvez aí seria primeiro trabalhar uma CNV interpessoal e intrapessoal para eu poder ir gerando esses movimentos de mudança. Então, é um cenário complexo que você me trouxe. Então, eu tô tentando aqui estruturar. Achei genial. Mas é um tema muito importante. Dá um podcast só sobre isso também. Achei genial, não. Achei genial porque você já trouxe caminhos, né? Eu acho que mudanças estruturais, mudanças na política, dessa estrutura toda, partindo de quem tem acesso, de quem tem a coisa na mão, esses atos de liderança, acho que é um caminho, e o uso do poder social para quem ainda não tem esses acessos, eu achei uma chave fantástica. Acho que são belos caminhos, assim, e é muito no intangível, né, assim. No intangível, assim, as políticas e ações estruturais são tangíveis, são completamente claras, né, assim. Então eu vou trazer um exemplo real na K21, um ato de liderança muito legal que rolou nos últimos tempos, né, uma mudança estrutural bem interessante, e é até legal trazer isso aqui, uma instância bem legal de exemplo disso que você trouxe. Foi a gente contratar uma pessoa para ser psicóloga em tempo integral dentro da K21. Isso é muito doido porque... Que legal. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar assim como estagiário, eu lembro que em algum momento eu descobri que as pessoas do RH eram psicólogas. Eu já contei isso em outro episódio aqui. E eu falei, nossa, vocês são psicólogas? E aí eu não entendia muito bem o que era o RH, assim, né, da empresa. Porque pra mim era tipo, sei lá, folha de pagamento, só coisa fria, né, coisa, processo, assim, e tal. E eu acho que muitas pessoas que estão dentro de departamentos de recursos humanos, elas não veem nem espaço para fazer qualquer coisa parecida com o que a psicologia clínica traz, né, assim, é difícil traçar a relação entre uma pessoa que é profissional de RH e trabalha dentro, sei lá, de um grande banco, do departamento de RH, e, sei lá, o meu psicólogo que clinica, sabe, que fica ali, sendo que essa distância talvez não devesse ser tão grande, né, na K21 a gente foi pra reduzir muito essa distância, então a gente tem hoje trabalhando com a gente a Kemi, tô fazendo questão de citar o nome dela aqui, porque eu já agradeci muito ela pessoalmente, assim, por todo o trabalho que ela vem fazendo desde que chegou na K21, assim, é bem emocionante ver isso. E ela veio nessa proposta de conectar essas duas coisas, né? De conectar esse espaço de escuta e de percepção individual e de entender e tratar os impactos individuais, tanto para quem tem acessos quanto para quem não tem acessos dentro da organização. Isso eu acho que é fantástico, assim, quanto olhar o lado estrutural da coisa, entender como que essa estrutura vem se formando e como que essa estrutura vem se adaptando para propor intervenções, né? Então ela já vem com esse acesso de conseguir propor intervenções estruturais para diminuir esse alagamento de alguma forma. É um experimento, assim, a K20 é uma empresa muito de vanguarda em algum nível. E a Kemi também, até hoje eu falei, a Kemi, eu não sei se a mágica tá na classe da psicologia ou se a mágica tá na instância da Kemi dentro dessa classe, mas ela já me apresentou também a Nanda, que é outra psicóloga e tal. Então eu tô jogando pra classe, assim, obrigado psicólogos no geral por fazer esse trabalho. Acho que é muitas das organizações começarem a valorizar e entender isso, porque no final ainda é tabu, né? Se você for falar com as principais lideranças, e aí eu entrei em assuntos mais espinhosos aqui, mas se você for olhar o perfil das principais lideranças, ainda é aquele perfil estereótipo do homem, né? Do homem machão, do homem branco, hétero ali e tal, que é um perfil que historicamente recusa esse tipo de apoio de melhoria emocional, né? De melhoria psicológica, assim, né?
né? A lista de pessoas que não simplesmente ignoram e seguem a vida, né? Baseado no que é tangível, no que é fato, no que é objetivo, é muito grande. Então fica aqui no final um apelo, assim, tanto para as organizações, para tratar essa estrutura de uma forma sistêmica de fato, né? Procurando sua Akemi, né? Para fazer essa conexão da estrutura com as instâncias ali individuais, quanto para as pessoas, para os indivíduos que estão ainda sem acesso para fazer uma mudança desse tipo, buscarem uma rede de apoio, conexões sociais ali e tratamentos individuais que permitam para eles sair desse estado. Mas dado isso tudo que eu fui pensando enquanto você foi falando, um ponto mais difícil que me veio à cabeça é a estafa, né? Você falou do burnout. Hoje essa é a situação que eu vejo na maior parte das organizações, que é a galera sobrecarregada de trabalho, sempre, assim, né? Então, vai marcar uma reunião, é muito difícil achar um espaço para marcar mais uma reunião, a pessoa passa o dia inteiro na frente do Zoom, cheio de reunião, e tem sempre coisa para entregar, e tem... tá sempre sobrecarregado, né? Sempre com uma sobrecarga gigante. E aí, quando eu penso em tomar essas ações, que eu achei muito, muito boas, essas sugestões de ação, dentro de um contexto em que cada pessoa, cada liderança está sobrecarregado, eu já não consigo enxergar esse espaço de escuta. Eu já não consigo enxergar 15 minutos, meia horinha de só troca ali. Que talvez, dentro do contexto de sobrecarga, num trabalho presencial, até rolava naquele almoço, sabe? Até rolava naquele cafezinho, que tipo, vamos descontrair. Aí um começa a falar pro outro e tal, e beleza. Agora, fora desse contexto presencial, a coisa parece que fica ainda mais difícil, porque dentro de um contexto de sobrecarga, se você quiser escutar, putz, eu vou marcar uma agenda com alguém. Aí já é mais uma agenda também, já vira trabalho também. Como que você tá vendo, e aí é muito, muito mais uma percepção sua do que qualquer ação prática, qualquer recomendação, mas se tiver recomendações também, topamos, né? Como que você vê os impactos dessa sobrecarga do trabalho dentro da inação frente a todos os impactos dessa reatividade presente em várias pessoas do ambiente, assim, como uma coisa vai alimentando a outra. E se você tiver também sugestões de como sair desse limbo... Falando de gestão, eu tenho N sugestões, assim, sobre como gerenciar melhor o trabalho, né? Essa daí é minha especialidade, sistemas, né? Assim, mas dentro do aspecto mais sutil da coisa, se você tiver recomendações também, tô aqui todo ouvidos, porque você viu que dói, né? Ainda dói dentro de mim. Dói dentro de todos nós. A gente tem um treinamento que chama Respiro. Olha que lindo o nome. Que é Mindfulness e Reação Consciente. E um dos pontos que a gente toca no Respiro é a nossa pré-condição. Então, não tem como ignorar o impacto da minha pré-condição, que é exatamente como eu estou antes de ter a conversa, antes de interagir. Se eu tô cansado, se eu tô com fome, não almocei e pulei o almoço, se eu não dormi essa noite, eu tô com insônia porque minha cabeça tá a mil. Isso, comprovadamente, impacta como eu vou responder uma demanda, como eu vou tocar uma reunião, como eu vou atender essa ligação, como eu vou responder esse e-mail, esse WhatsApp e o que for. A minha pré-condição impacta como o meu corpo, minha mente, minhas emoções, minhas necessidades ficam mais vivas naquele momento. Então, isso que você traz é extremamente importante porque não dá pra ignorar, não dá pra fazer de conta que não tá influenciando, porque influencia. Então, isso é um ponto que eu queria trazer e talvez dar um destaque da importância disso. A gente fala muito de inteligência emocional, mas você pode fazer 1 milhão de cursos. Se você tá com sono, você esquece tudo. Se você tá... Eu com fome, eu viro um monstro. Então, eu sei que se eu vou ter uma conversa difícil, cara, é importante eu ter dormido bem, é importante eu ter um respiro antes de ter essa conversa, tá alimentada. Eu preciso cuidar da minha pré-condição. Isso pra mim foi um grande ensinamento na minha vida profissional. Cuidar da minha pré-condição é cuidar do meu trabalho. É performar melhor, é atender melhor o meu cliente, é conversar melhor com a minha equipe. Eu já vi áudio, sabe quando você manda o áudio, aí você para e fala assim, cara, o que eu acabei de falar? Pera, calma, deleta, graças a Deus dá pra deletar. Deleta, unsend. Porque é isso, pera, deixa eu respirar, deixa eu me centrar. Tá me afetando. Então, eu comecei a olhar o meu cuidado pessoal como um cuidado do trabalho também. Porque eu gosto muito de trabalhar, então foi a minha estratégia, né? Estou cuidando do trabalho, cuidando de mim, olha só. Então, isso pra mim já é uma dica. Se você é meio workaholic, se você é tipo, minha vida é trabalhar, cara, cuidar de você é cuidar do seu trabalho. Guarda isso no seu coraçãozinho. Agora, você falou assim, como que eu vou pedir para as pessoas dedicarem tempo para ter uma escuta qualificada, para ter esse espaço, não sei o quê, sendo que tem 1.300.000 coisas acontecendo. Aí existe uma máxima
na CNV, que é você ir devagar para poder ir rápido. Geralmente, o que a gente faz? A gente vai rápido e depois vai ter que ir devagar. Então, a gente fala de qualquer jeito. A gente faz um pedido desestruturado, porque a gente acha que é óbvio, a pessoa tem que saber. A gente não conversa com aquele funcionário que tava com a cara meio estranha e daqui a pouco ele tá pedindo licença saúde. Então, a gente vai rápido e acaba tendo que ir devagar lá na frente. Então, ir devagar pra ir rápido. Às vezes, os 15 minutos que eu dediquei ali vão me economizar semanas de problema que eu ia ter. De retrabalhos, de conflito dentro da equipe, de conflito meu com aquela pessoa. Então, eu quero também que vocês que estão ouvindo gravem também no coraçãozinho. Às vezes, eu vou devagar para poder ir rápido. E quando a gente fala do ir devagar, pessoal, de escutar, eu pelo menos na perspectiva da CNV, eu não quero dizer terapeutizar o ambiente de trabalho. Então, sim, ter um psicólogo, essa estratégia da K21... Cara, por favor, façam isso. Eu acho maravilhoso. Por favor, mais empresas. É um investimento que tem um retorno imensurável. Mas se você não pode fazer isso, e mesmo fazendo isso, é diferente a psicóloga me ouvir e o meu chefe me ouvir. E o meu colega me ouvir. E a pessoa que tá ali do meu lado, 8 horas por dia, ou que eu tô ali tendo um monte de reunião virtual todo dia, é aquela pessoa me ouvir. E aí vem a escuta empática. Quero trazer rapidamente, gente, porque esse é um tema por si só. A escuta empática, eu não preciso ser psicólogo para ter empatia com o que você traz. Eu não preciso de 1 hora para ter empatia com o que você traz. A empatia, ela é essa escolha de presença, de curiosidade, de estar contigo, Lula, e tá com o que você tá sentindo, tá curioso com o que é importante pra você, sabe? Escutando que, poxa, no início da nossa conversa, né, cara, como o Lula valoriza propósito, sentido no que ele faz, como isso nutre ele. Nossa, como tem um misto de luto por uma mudança e celebração. É essa conexão, é estar com aquela pessoa ali. Eu não preciso responder, eu não preciso resolver o problema dela, eu só tô com ela ali. E aí, dando uma dica, a gente fala muito do check-in nos nossos treinamentos e no instituto. Antes de toda reunião, a gente faz um check-in, que é simplesmente, e aí, como você tá? Como você chega? E a gente fala, sabe? Não é só, tipo, tô bem. É, tô chegando um pouco cansada, acabei de sair de uma reunião que, cara, com um cliente foi meio intenso, tô chegando ainda tô processando aquela reunião. Poxa, só esses segundos que eu dei pra essa pessoa falar isso, ela já tá mais presente, porque ela percebeu que ela tava ainda processando uma reunião difícil. Eu sei que ela tá processando aquilo, porque se eu não sei, a pessoa chega, tá com a cara franzida, assim, olhando pra mim, aí eu já começo a criar um monte de história. Não, vixi, essa pessoa tá chateada comigo. Geralmente a gente acha, né? Tá chateada comigo, foi alguma coisa que eu falei, e aí a gente vai pisando em ovos na reunião, aí tem aquela reunião super estranha, e a pessoa tava com a cara franzida por conta de outra coisa, que eu não fazia a mínima ideia. Então o check-in é uma prática rápida, antes de toda a reunião. Peraí, vamos lá, como você tá? E eu só escuto, eu não preciso responder, eu não preciso resolver. A pessoa falou isso, você fala, poxa, obrigada por contar, bom saber. E eu tô chegando assim, obrigada por contar. Às vezes vira pauta. Cara, esse cliente falou isso, o que você acha da gente dedicar uns 10 minutos da reunião pra falar sobre isso? Você topa? E aí, coisas que a gente nem tinha imaginado viram oportunidades de melhoria, aprendizado, solução de problema. Então, isso é um pouco do ir devagar pra ir rápido. Às vezes, esses 15 minutos, 30, dependendo do tamanho da equipe, que eu dediquei ali pro check-in, pra essa escuta empática, simplesmente dando espaço, já me adianta coisas, me traz oportunidades, ideias, insights. E cuida para o corpo daquela pessoa que talvez estava engatilhado com algo, começar a perceber que está num ambiente diferente, que ali está seguro, que ali não precisa entrar no modo reativo, que ali está um espaço legal, sabe? Então ter esse cuidado ajuda inclusive na reatividade, porque se eu não cuido, se eu vejo a pessoa com a cara franzida, com o braço cruzado, ou, sei lá, com respostas curtas, e eu não dei espaço para essa pessoa expressar como ela tá e reconhecer que tá tudo bem, grande chance de ser a pessoa que vai tornar aquela reunião muito difícil. A pessoa que vai estar rebatendo tudo que é dito, ou a pessoa que fala e ninguém consegue falar porque a pessoa tá ali, blá, blá, blá. Você fala, cara, o que tá acontecendo? Essa pessoa não confia que tá sendo escutada, o que tá rolando? Então, galera, vamos lá, ir devagar para ir rápido, prática de check-in.
e empatia. Acho que essas são minhas 3 dicas para isso que você trouxe, Lula. Genial, Lula, genial. Eu não podia deixar de citar nesse episódio uma referência. Mais de 100 episódios, eu queria saber quantos dos mais de 100 episódios tem essa referência citada, que é o livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. Um dos capítulos, ele traz explicitamente assim a prática do check-in. Eu passei a valorizar a prática do check-in faz pouco tempo, assim, faz 2 anos no máximo, assim. E ele traz a prática do check-in como uma prática comum nas organizações, que ele traz como referência, né, dentro do livro. E ele traz isso muito associado também à própria percepção da liderança a esse tipo de prática, né? Ele disse, se você tem uma liderança que responde a um check-in do tipo, como você tá? Tô bem. Tô legal, ponto. E é legal porque esse tô legal você já sente no clima da voz, né? Tô legal. Tipo, e ele fala que se você não tem uma liderança que valoriza esse tipo de coisa, é mais difícil, né, de você conseguir gerar esses espaços de escuta e de percepção humana de fato ali. E eu tenho utilizado, pegando o gancho aqui, me lembrou que eu tenho utilizado nos últimos tempos umas estratégias até pro check-in não ficar maçante, né, pra não cair nesse lugar de só repetir o que quer e tal. Eu tenho sugerido pra galera, tenho sempre dado 2 opções pra reuniões mais recorrentes, né, com os mesmos times. Fala, galera, vamos fazer check-in pé no chão ou check-in brisado? E eles já sabem o que quer dizer isso. E aí, quando é check-in brisado, a brisa tá aberta, assim. Então, sei lá, outro dia eu tinha passado na feira e tomado um caldo de cana e comido um pastel, né? E aí eu comentei com eles na hora do check-in. Falei, galera, eu atrasei porque eu tava comendo pastel na feira. Aí eu falei, vocês querem check-in pé no chão ou brisado? Eles falaram, não, vamos check-in brisado. Eu falei, beleza. Então, a pergunta é, se você hoje estivesse chegando nessa reunião como um pastel, você seria um pastel de que tipo? Assim, como estaria esse pastel, né? Qual o recheio? E aí já dá qual recheio? Aí já dá pra perceber, assim, a galera fala, pô, já tá aquele pastel bem amassado e oleoso que devia estar no lixo, mas tá sendo que a galera tá comendo, sabe? Assim, que vai e que vai fazer mal. E aí você consegue perceber na sutileza do tipo, putz, essa pessoa não tá bem, né? Aí outra fala, putz, eu tô um pastel que por fora tá bonitão, mas por dentro é só vento, assim. Aí você fala, opa, já tem um negócio ali. Aí outra fala, não, eu tô um pastel recheadão, assim, daquele bom e tal. Então é um jeito de abstrair, jeito, assim, de ludificar a coisa, né, e levar para um nível de abstração que às vezes a pessoa não precisa nem abrir num nível de quebra de privacidade dela ali, né, ela não precisa falar por que o pastel é de vento especificamente, porque às vezes é um problema na família, às vezes é um problema na casa dela, e que você tá fazendo o que você falou aí de achar que, não, é com você, putz, é pessoal, essa pessoa tá sempre faz reunião comigo, assim, então você evita esse tipo de generalização, né, de percepção de que é uma coisa quando na verdade é outra, assim, isso já começa de um jeito mais humano. E quando você falou também do ir devagar pra ir rápido, esse é um negócio que eu tenho tentado bastante, assim, na minha vida, inclusive gravar um episódio do Love the Problem sobre um movimento que tem sido pouco falado, mas eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais, que é o tema de Slow Agile, né? Ou coisa desse tipo. É um tema que ele surgiu no meu repertório. Quando o João Reis, um amigo meu, ele foi para uma conferência de agilidade, acho que na América Latina, acho que na Argentina, se eu não me engano, que chama Agile Open Camp, é o evento. E uma das rodas de discussão foi sobre Slow Agile. E o João voltou apaixonado por isso. E na América Latina, eu tenho ouvido falar um tanto disso na América Latina hispanohablante, né? Eu tenho ouvido falar mais disso. Mas o Brasil é um tema que pouco se fala, Slow Agile. E o Love the Problem pra mim é uma instância disso, Nola, assim, não querendo puxar sardinha, assim, mas é que o coração aquece, porque uma das premissas do Love the Problem é toda segunda-feira tem Love the Problem, assim. E aí não é um negócio de, putz, a gente precisa lançar todo dia e precisa trazer mais convidados e tal. Não, toda segunda-feira tem Love the Problem e a gente vai devagar, um episódio toda segunda e vai gravando com um convidado, outra pessoa e outra pessoa. E a gente vai indo, sabe? E a gente chega longe, assim. A gente tá aqui mais de 100 episódios. Então quando você fala esse devagar, né, pra chegar longe, devagar é rápido, né, no caso, me toca muito o coração porque eu acho que é o que o mundo precisa aprender, né? Sobre tempo. A gente acha que tempo, a gente cai nessa ideia do tempo muito mensurável, né? Tempo em minutos, em horas, em dias, em anos, quando na verdade o tempo é muito mais abstrato do que isso, assim, né? Essa é a forma que a gente achou de metrificar, de mensurar o tempo. Mas a percepção de tempo é diferente, né? Você estala os dedos, daqui a pouco você já tem
40, 50, 60, 70, 80 anos e é como se tivesse passado 10 minutos, né, da sua vida. Então me tocou bastante isso. Obrigado por trazer essas dicas preciosas. Inclusive, obrigado pelo episódio inteiro, Nola. Eu achei fantástico. Eu realmente espero que o Panda puxe aí essa dica de gravar sobre o paradigma da dominação. Se você que estiver ouvindo quiser também esse episódio sobre o paradigma da dominação, k21.link/LoveTheProblem. Lá, inclusive, vão estar os contatos da Nola, né? Você consegue deixar feedbacks carinhosos pra Nola lá, os contatos dela, as redes sociais dela e também os links pra vocês conhecerem o Instituto CNV Brasil e inclusive o Respiro, né? Que já tô interessadíssimo pra vocês se inscreverem no próximo Respiro e tudo mais, porque é assunto que as organizações do século XXI deveriam estar olhando, né? Tudo que a gente falou aqui há 50, 100 anos atrás provavelmente ia ser sumariamente ignorado pela maioria das organizações, né? E as organizações que naquele tempo se preocupavam com isso, junto com o modelo de negócio sustentável, hoje são referências. Você pega o Ricardo Semler, a Senco e todas essas organizações que ousaram experimentar isso antes, hoje são referências e é daqui pra mais, assim, né? Acho que esse é o futuro do trabalho. Obrigado, Nola, por essa hora juntos aqui. Esse é o episódio que eu vou ouvir de novo e recomendar pra mais gente, assim. Obrigado por essa uma hora, Nola. Obrigada, Lula. Obrigada, K21. Obrigada quem tá escutando. Tá aqui com vocês me traz, acho que, esperança. e senso de propósito mesmo. Que eu acredito que as pessoas estão precisando demais dessa conexão que a CNV tenta promover. Acho que é isso, é a gente buscar conectar antes de qualquer coisa e ver que existe um outro paradigma que vai tornar esse da dominação simplesmente um paradigma irrelevante, porque tem outro muito melhor. Genial. Acho que é isso que a gente está construindo aqui nessa conversa e com o trabalho da K21, do Instituto CNV Brasil, é simplesmente mostrar que vale a pena, dá resultado e é mais gostoso trabalhar assim, né? Obrigada, Lula. Genial. Comecei fazendo paralelo com o episódio sobre pensamento sistêmico e tem uma das frases do episódio que eu acho que conecta muito com o que você trouxe aqui, que é: dentro de um sistema complexo, a relação entre os elementos é mais importante do que o elemento em si. E aí quando você traz esse lance de conexão, é isso, né? Cuidar das conexões, né? Cuidar das relações e não só do elemento. Cuide do elemento também, mas cuide das conexões entre os elementos, porque essa rede que é o que faz a coisa funcionar. Genial! Obrigado, Nola. Assim a gente se despede. Valeu, galera, que ouviu mais um Love the Problem. K21.link/LoveTheProblem. Entra lá, deixa feedbacks. Paradigma da dominação. Eu quero escutar. Escreve lá que você também quer escutar. Tamo junto, gente. Um abraço. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.